Você já tentou incendiar um tijolo com um isqueiro comum ou um maçarico a gás? Você poderia usar um tanque inteiro de gasolina, mas o tijolo só esquentaria e talvez escureceria um pouco com a fuligem. Não derrete, não evapora e certamente não se transforma em uma poça de vidro derretido. Isso é a física, a resistência básica dos materiais estudada nos primeiros anos das universidades técnicas. Mas, de alguma forma, quando abrimos livros de história, a física para de funcionar lá. Dizem que cidades inteiras, construídas de pedra e tijolos vermelhos, foram destruídas por uma única lâmpada de querosene virada ou uma faísca aleatória em um sótão de feno. Fomos alimentados com contos de fadas a vida toda dizendo que incêndios do século XIX destruíram metrópoles como se fossem feitas de fósforos e papel encharcado de gasolina. Mas pare por um segundo. Respire mais fundo e faça a si mesmo uma pergunta simples que destrua toda essa casa de cartas da história oficial. Se cidades queimaram com fogo comum, por que vemos granito derretido, vigas de aço torcidas em nós e tijolos transformados em massa vítrea em fotografias antigas? Pedra não queima. Pedra derrete. E isso exige temperaturas impossíveis de atingir queimando madeira. Você foi enganado. E a escala dessa mentira é tão colossal que reconhecê-la significa invalidar tudo o que sabemos sobre nosso passado. Bem-vindo a uma realidade onde a história não é uma crônica de eventos, mas um protocolo para ocultar evidências. Hoje vamos dissecar o mito dos chamados grandes incêndios do século XIX até seus átomos. Vamos analisar fatos que estão na superfície, mas que os historiadores preferem ignorar, desviando timidamente o olhar. Isso não é sobre misticismo ou magia. Vamos falar sobre termodinâmica, propriedades dos materiais e inconsistências logísticas que se destacam da versão oficial, como vergalhões enferrujados do concreto. Chicago, Boston, Seattle, Moscou. Essas cidades não apenas queimaram, foram destruídas. Foram destruídos metodicamente com a aplicação de tecnologias que, segundo a versão oficial, ainda não existiam ou com o uso de forças cuja natureza ainda não é totalmente clara para nós, mas cujas consequências vemos em fotografias daqueles anos. Olhe as fotos de Chicago destruída após o incêndio de 18.711. O que você vê? A versão oficial afirma que a vaca da senhora Oleari derrubou uma lâmpada em um celeiro e, desse celeiro de madeira, uma enorme cidade de pedra supostamente queimou até o chão, cujo centro comercial foi construído com edifícios monumentais. Mas olhe para as ruínas com mais atenção. Não há estruturas carbonizadas ali. Não há paredes negras de fumaça ali. Lá vemos blocos pulverizados até virar pó. Vemos prédios cujos andares superiores são arrancados como se fosse por um laser gigante ou uma onda explosiva de poder incrível. Vemos pilhas de tijolos, mas não inteiras, mas sim fragmentadas em pequenos pedaços, e em meio a esse caos, blocos derretidos. Para derreter tijolos e transformá-los em escória cerâmica, é necessária uma temperatura superior a 2.200 graus Fahrenheit, mantida por muito tempo em um espaço fechado, como em um alto forno. Um fogo aberto de estruturas de madeira em chamas gera um máximo de 1.100 a 1.500 graus Fahrenheit no epicentro. Nessas temperaturas, a pedra pode rachar, pode lascar, mas nunca vai fluir. O ferro fundido, do qual foram feitos postes de luz e elementos de cerca, derrete a uma temperatura de cerca de 2.200 graus Fahrenheit. O aço requer ainda mais calor, em torno de 2.500 ou 2.700 graus Fahrenheit. Em fotografias de Chicago, vemos armazéns inteiros com utensílios e ferramentas de metal que se fundiram em uma única massa monolítica. Vemos trilhos de bonde amarrados em nós como se fossem macarrão cozido, não aço endurecido. Você realmente acredita que um celeiro de madeira em chamas e o vento poderiam criar condições de alto forno em uma área de vários quilômetros quadrados? Isso é tecnicamente impossível. Contradiz as leis da termodinâmica.
O fogo se espalha com o vento, mas a temperatura no espaço aberto desaparece instantaneamente. Para conseguir o efeito de derreter pedra na rua, o próprio ar precisaria queimar. A atmosfera precisaria estar saturada com algo que crie o efeito de uma explosão volumétrica ou queimação de plasma. E aqui chegamos à primeira conclusão terrível. O que nos dizem serem incêndios foi, na realidade, um impacto de alta temperatura de natureza desconhecida. Era ou um bombardeio em tapete ou um ataque de energia direcionada, que literalmente vaporizava matéria orgânica e derretia compostos inorgânicos. Veja fotografias de Sebastopol da época da Guerra da Crimeia, ou imagens de Richmond da época da Guerra Civil nos Estados Unidos da América. O cenário é o mesmo em todos os lugares. As cidades não parecem ter passado por um incêndio, mas como se tivessem sido atingidas por um ataque nuclear ou um ataque massivo de artilharia de uma potência que exércitos daquela época, com suas balas de canhão de ferro fundido e pólvora negra, simplesmente não poderiam possuir. Mas vamos voltar ao nosso principal suspeito, o grande incêndio de Chicago. Historiadores nos asseguram que a cidade era predominantemente de madeira. Isso é uma mentira, facilmente refutada ao olhar para os registros de seguros e planos arquitetônicos da época. O centro de Chicago, o chamado Loop, foi construído com enormes prédios de pedra de 5, 6 andares ou mais. Eram palácios de comércio e bancos, construídos para durar séculos. Havia mármore, granito, calcário, tijolos, e foi esse centro de pedra que mais sofreu. Prédios que deveriam servir como firewalls naturais foram completamente destruídos. Nem mesmo as cascas das paredes restavam, apenas tocos irregulares de fundação saindo do chão e montanhas de tijolos quebrados. Se fosse um incêndio comum, as conchas de pedra estariam de pé até hoje, enegrecidas, mas intactas. Lembre-se dos incêndios em prédios modernos. Móveis, acabamentos e o telhado queima, mas a estrutura de concreto ou tijolos permanece. Em Chicago, os quadros desapareceram. Eles se desfizeram em pó. Além disso, há relatos de testemunhas que descrevem comportamentos estranhos do fogo. As pessoas diziam que o fogo parecia cair do céu, que até mesmo os pavimentos de pedra queimavam, e o ar estava tão quente que as pessoas se acenderam como tochas a centenas de metros do epicentro das chamas. Isso não é uma descrição de incêndio florestal. Esta é uma descrição do impacto da energia radiante de um poder monstruoso. E agora, a parte mais interessante. Imediatamente após a catástrofe, quando o chão ainda estava fumegante e a pedra quente, começou o que os historiadores chamam de Grande Reconstrução. Mas se você olhar para o ritmo dessa reconstrução, seus cabelos vão arrepiar diante da impossibilidade matemática do que aconteceu. Dizem que Chicago foi reconstruída do zero em apenas alguns anos. Pense nisso. Milhares de prédios. Milhões de toneladas de destroços de construção que precisavam ser levados de algum lugar. Milhões de toneladas de novos materiais que precisavam ser extraídos, transportados e colocados. E tudo isso de carroças e cavalos? Sem escavadeiras? Sem guindastes? Sem caminhões? Com uma população que supostamente perdeu toda a sua propriedade e abrigo? De onde vieram os recursos? De onde veio o trabalho de parto? De onde vinha a logística capaz de sustentar esse fluxo de mercadorias? Só pode haver uma resposta. Não houve construção do zero. Havia clareira. Houve restauração do que sobreviveu. Ou talvez, e isso soa ainda mais assustador, cidades não foram construídas. Eles foram escavados. Mas falaremos sobre isso um pouco mais adiante, quando analisarmos as peculiaridades demográficas. Por enquanto, vamos corrigir esse fato em nossas mentes. A destruição do século XIX não corresponde às causas declaradas. Pedra não queima. Isso significa que alguém queimou deliberadamente nossa história usando armas que nos é proibido conhecer. Vamos atravessar o oceano e olhar para eventos que aconteceram um pouco antes, mas seguindo exatamente o mesmo cenário. Moscou, 1812. O que nos dizem na escola?
O malvado Napoleão entrou na cidade, e os moscovitas patriotas, ou os próprios franceses, mudaram como luvas, incendiaram a capital de madeira. E novamente, a mesma música, Moscou de madeira. Essa é mais uma mentira colossal. No início do século XIX, Moscou era uma metrópole europeia de pedra. O Kremlin, Kitaigorod, Belgorod, eram fortificações maciças de tijolos e pedra branca, palácios, propriedades, igrejas. Sim, os arredores eram de madeira, mas o centro não era. No entanto, segundo relatos oficiais, o incêndio destruiu 3/4 da cidade e não apenas a danificou, mas a reduziu a ruínas. Olhe para as gravuras e pinturas feitas imediatamente após a partida do exército francês, ou leia as memórias dos oficiais franceses. Elas descrevem não apenas fogo, mas um inferno onde o metal derreteu. Os famosos sinos de Moscou, pendurados em torres de pedra, não caíram e se estilhaçaram. Eles desceram em poças derretidas. O bronze derrete a uma temperatura de cerca de 1.600 a 1.800 graus Fahrenheit. Para transformar um sino de várias toneladas em massa líquida, não basta fazer uma fogueira sob a torre do sino. É necessário um impacto térmico dessa força que transforme pedra em forno e ar em plasma. Soldados franceses escreveram que o calor era tão intenso que as roupas começaram a fumegar nas pessoas a centenas de metros do fogo e as paredes de pedra do Kremlin brilhavam em vermelho intenso. Isso não é um incêndio. Isso é obra de uma arma de destruição em massa. Céticos dirão: bem, houve um vento forte. O vento não derrete granito. Granito é uma rocha ígnea. Nasce no fogo dos vulcões. Para fazer o granito fluir ou se desintegrar em areia, é necessário desestruturar, um impacto comparável ao vulcânico ou nuclear. E vemos exatamente isso em ruínas antigas, a chamada vitrificação. Esse é um termo que arqueólogos temem como fortes vitrificados com fogo da Escócia, zigurates derretidos do Oriente Médio e ruínas de cidades do século XIX. O tijolo fica coberto por uma crosta lisa e brilhante de vidro. Isso acontece quando os silicatos na composição de argila fervem e solidificam instantaneamente. Eles não esquentam gradualmente, mas recebem um choque térmico instantâneo de potência extrema. Vamos olhar para Boston em 1872. O cenário é idêntico: um grande incêndio que destruiu o distrito comercial. E novamente, prédios de pedra, fachadas de granito, ruas largas. Em fotografias após o incêndio, vemos uma floresta de chaminés e vazio. Os prédios não desabaram para dentro, desapareceram. Os blocos de fundação de granito foram reduzidos a escombros. A versão oficial tenta culpar tudo nas explosões de tubulações de gás, mas qualquer engenheiro de gás vai dizer que uma explosão doméstica de gás é um evento localizado. Quebra janelas, destrói pisos, mas não transforma blocos de mansões de granito em um campo plano de entulho. Em Boston, assim como em Chicago, observamos um efeito que, em termos militares, é chamado de bombardeio em tapete ou demolição controlada. Há outro fato que os historiadores ignoram completamente. Essa é a condição dos porões. Por que o nível das cidades mudou tão drasticamente após essas catástrofes? Porque caminhamos em ruas que na verdade são os telhados dos primeiros andares de prédios anteriores. Após os chamados incêndios, as cidades não foram apenas reconstruídas, foram enterradas. Milhões de jardas cúbicas de solo, argila e cinzas cobriam as ruínas. Esta é a famosa camada cultural, que na verdade é uma camada de catástrofe. Se fosse um incêndio comum, a fuligem teria sido removida e as casas restauradas sobre antigas fundações. Mas vemos que os primeiros andares viraram porões e portas viraram janelas para o solo. Isso indica que a destruição foi tão global e a quantidade de detritos e sedimentos tão enorme que foi mais fácil nivelar o solo sobre as ruínas do que remover os escombros. Quem possuía a tecnologia capaz de queimar cidades até o chão, transformando pedra em pó?
No século XIX, oficialmente existiam apenas canhões disparando bolas de ferro fundido e rifles, mas a destruição que vemos é idêntica à destruição de Hiroshima, Nagasaki ou Dresden após bombardeios incendiários. Só que a escala é ainda mais assustadora. Talvez estejamos falando do uso da eletricidade atmosférica ou armas orbitais, cujos restos confundimos com cometas e meteoritos em crônicas. Considere o termo terra queimada. Hoje é uma metáfora. Mas e se 200 anos atrás fosse uma instrução literal? Não foi apenas a arquitetura destruída. A infraestrutura de uma civilização tecnologicamente superior à que a substituiu foi destruída. Aqueles que colonizaram essas cidades após a catástrofe não eram construtores, mas saqueadores e colonos. Eles chegaram a sítios prontos, escavaram o que sobreviveu e o reivindicaram como suas próprias construções. É por isso que vemos tanta dissonância. Tecnologias primitivas em fotos, paz, carrinhos de mão, cavalos e majestosos edifícios antigos ao fundo, que essas pessoas supostamente construíram. Eles não estavam construindo. Eles estavam tentando adaptar as ruínas de uma civilização altamente desenvolvida destruída pelo fogo que derrete pedra para dar vida. Mas o mais assustador nem mesmo são as tecnologias de destruição. O mais assustador é a matemática da sobrevivência. Se as cidades foram destruídas por fogo, o que aconteceu com as pessoas? Centenas de milhares de habitantes. Somos informados sobre uma sobrevivência milagrosa, que apenas algumas centenas de pessoas pereceram. Em Chicago, uma cidade com uma população de 300 mil habitantes, oficialmente cerca de 300 pessoas morreram. Você acredita nisso? A cidade se transformou em um forno de plasma. Pedra derreteu, metal ferveu e as pessoas simplesmente fugiram. Isso é uma mentira feita para esconder um genocídio real. E as estatísticas, se você começar a investigá-las, revelam um quadro horrível de vazio que surgiu em meados do século XIX. Um enorme vazio demográfico que historiadores preencheram com dados fictícios e inventaram migrações. Vamos deixar as emoções de lado e pegar uma calculadora. Números são a coisa mais difícil de falsificar em perspectiva histórica. Se olharmos para os gráficos oficiais do crescimento populacional da Terra, vemos algo completamente antinatural. Até meados do século XIX, a curva era quase horizontal, mostrando crescimento muito lento e quase imperceptível. E de repente, exatamente no momento em que esses estranhos incêndios derretendo pedras começam a se espalhar pelo mundo, o gráfico assume uma subida vertical. Isso é explicado para nós pela Revolução Industrial, o surgimento da medicina e da higiene. Mas me desculpe, que higiene nas cidades que, segundo as descrições desses mesmos historiadores, estavam afogadas em sujeira e esterco de cavalo? Que remédio quando os antibióticos ainda não tinham sido descobertos e a cirurgia se assemelhava à tortura? Essa explosão demográfica contradiz a lógica da sobrevivência nessas condições. A única explicação razoável para esse aumento é a introdução de uma nova população ou incubação artificial. Vemos uma imagem de um reset global. A população antiga, possuindo tecnologias avançadas, foi destruída durante uma catástrofe disfarçada de incêndios e epidemias, e novas pessoas foram trazidas para os territórios libertados, para as ruínas de grandes cidades. Colonos, você e eu. Olhe para fotografias de cidades do meio do século XIX. São Petersburgo, Paris, Washington, Chicago antes de sua destruição. O que se destaca? Vazio. Avenidas grandiosas, ruas incrivelmente largas projetadas para um trânsito enorme, permanecem absolutamente vazias. Algumas carruagens raras, transeuntes solitários que parecem formigas contra o pano de fundo de estruturas ciclópicas. Os historiadores novamente nos contam histórias exageradas sobre longas exposições de câmeras, por isso supostamente pessoas em movimento não foram capturadas. Mas isso é mentira para quem não conhece fotografia. Com uma exposição longa, um objeto em movimento deixa um rastro borrado, um fantasma. Mas nessas fotos não há fantasmas.
Simplesmente não há ninguém lá. As sombras das árvores e prédios são nítidas, indicando sol forte e uma exposição curta. As cidades estão vazias. São cidades fantasmas, prontas para colonização. A infraestrutura projetada para milhões já está construída, mas as pessoas ainda não chegaram lá. Quem construiu esses palácios? Esses aterros revestidos de granito? Esses sistemas complexos de esgoto que ainda operamos hoje? Somos convidados a acreditar que camponeses analfabetos de sapatos de lixo armados com pás e cinzéis de madeira criaram obras-primas arquitetônicas que hoje não conseguimos replicar nem com nossos lasers e 3 impressoras D. Tente esculpir manualmente, sem máquina CNC, uma coluna perfeitamente redonda pesando 100 toneladas de granito e depois levantá-la e instalá-la com precisão de joalheiro. Faça isso milhares de vezes em alguns anos. É impossível. A história oficial da construção do século XIX é uma ficção. Nos mostram desenhos e gravuras onde multidões de pessoas minúsculas puxam cordas levantando blocos. Mas onde estão as fotografias do processo? A fotografia já existia. Vemos fotos de edifícios prontos, vemos fotos de ruínas, mas quase nunca vemos fotos do processo real de escavação de uma fundação ou de erguer a estrutura desses edifícios muito antigos. Eles mostram o andaime ao redor de um prédio finalizado e dizem: olha, eles estão construindo. Não, isso não é construção. Isso é reparo. Isso é restauração. Os novos mestres do mundo simplesmente rebocaram e pintaram o que herdaram da civilização anterior. Somos uma civilização de caranguejos eremita. Vivemos em conchas que não criamos. Ocupamos as casas dos outros, caminhamos sobre as pontes dos outros e oramos nos templos dos outros, atribuindo sua construção aos nossos ancestrais. É por isso que, na Sibéria, na remota taiga, existem edifícios com antigos pórticos e colunas, como se tivessem sido transportados da Grécia ou Roma antigas. É por isso que, na América, os prédios da capital em todos os estados parecem cópias do panteão romano. Dizem que isso era uma moda, neoclassicismo. Mas moda exige recursos. Para construir uma capital assim no deserto do século XIX, é preciso uma base industrial, fábricas, estradas, arquitetos qualificados. E lá, segundo a versão oficial, havia apenas cowboys, garimpeiros e bares de tábuas. Isso não é moda. Este é um estilo arquitetônico unificado de uma civilização global que existiu antes de nós. Uma civilização destruída em uma guerra ou cataclismo que chamamos de incêndios e enchentes. E aqui chegamos à parte mais assustadora. Se existia uma civilização global unificada em sua arquitetura e tecnologias, então quem a destruiu? E, mais importante, por quê? A resposta está na própria natureza da destruição. Centros de controle, fábricas, fontes de energia foram destruídos. Esses mesmos templos e catedrais que poderiam ter sido estruturas técnicas. Você percebeu que igrejas e catedrais antigas frequentemente não possuem sistemas de aquecimento? Como construir um edifício gigantesco de pedra em um clima onde há 22 graus Fahrenheit abaixo de zero no inverno e não prever fornos? Chaminés foram adicionadas posteriormente, rompendo paredes de forma grosseira. Isso significa que, originalmente, esses edifícios recebiam energia e calor de forma diferente, sem madeira e carvão. Eletricidade atmosférica, tecnologias etéreas, chame como quiser. Aquelas torres de metal, cúpulas cobertas de folha de ouro, um excelente condutor, formas geométricas complexas, todos são elementos de uma enorme rede de energia. A catástrofe do século XIX tinha como objetivo específico desconectar essa rede. Cidades foram queimadas para destruir tecnologias de energia livre e escravizar a humanidade sobrevivente aos hidrocarbonetos. Fomos transferidos de energia limpa para carvão e petróleo. Fomos obrigados a pagar pelo que antes era gratuito. O grande reinício do século XIX não é apenas uma mudança de poder.
É uma mudança no paradigma físico da existência humana. É exatamente por isso que as bibliotecas foram destruídas. É por isso que os livros foram reescritos. É por isso que impérios inteiros, como a Grande Tartária, cujas fronteiras ainda estão nos mapas da Enciclopédia Britânica do final do século XVIII, mas sobre os quais não há uma palavra nos livros didáticos modernos, foram apagados da história. Imagine o nível de cinismo. Você mora numa casa cujos donos foram mortos. Você usa os pertences deles, mas já foi levado a acreditar que construiu essa casa sozinho com paus e lama, e acredita nisso. Você se orgulha disso, mas a verdade está sob seus pés, enterrada sob metros de barro e terra. Aliás, de onde veio essa argila? Porque os primeiros andares de prédios ao redor do mundo, em Praga, em Londres, em Omsk, em Kazan, estão enterrados sob terra. Historiadores dizem camada cultural. Que tipo de cultura é essa que acumula 3 metros de terra em 100 anos, a ponto de você ter que entrar pelo segundo andar? As pessoas não jogam lixo nessa escala bem debaixo dos pés, e as ruas não são pavimentadas sobre janelas. São vestígios de uma enchente, uma inundação de lama que acompanhou os bombardeios e incêndios. Era um ataque complexo vindo do céu e lama da terra. Agora vamos olhar para outro grande quebra-cabeça que não se encaixa na caixa da história oficial. Se as cidades foram destruídas pelo fogo e pelo plasma, o que foi feito com o que sobreviveu? A resposta está na superfície e nos eventos mais fotografados do final do século XIX e início do século XX. Estamos falando das chamadas exposições mundiais. Chicago 1893, Paris 1900, Setor Louis 1904, São Francisco 1915. Dizem-nos que esses complexos incríveis, superando a Roma ou Atenas modernas em escala e beleza, foram construídos como decorações temporárias. Pense nessa bobagem. Dizem que o governo alocou orçamentos colossais, contratou milhares de trabalhadores, trouxe milhões de toneladas de materiais só para construir uma cidade gigante de conto de fadas por 6 meses, e depois a explodiu e a demoliu. A versão oficial afirma que todos esses majestosos palácios, arcos triunfales, cúpulas tão altas quanto um prédio de 20 andares, colunatas e fontes eram feitos, com licença, lixo, de madeira, estopa e reboco. Supostamente, era um material barato especial que simulava mármore. Mas olhe para as fotografias. Olhe para a qualidade dos detalhes. Estátuas, baixos relevos, trabalhos complexos em estuque. Você já tentou fazer uma estrutura de gesso e gravetos que resistisse aos ventos de força de furacão do Lago Michigan? Em Chicago, a exposição apresentou edifícios de uma área que um arranha-céu moderno poderia ser construído inteiro dentro. E eles não ficaram de pé por 1 ou 2 dias. Eles ficaram de pé por meses, suportando chuva e ventos. O gesso simplesmente se lavaria. A estopa apodreceria. A estrutura de madeira se deformaria de umidade. Mas nas imagens, vemos geometria perfeita, monumentalidade e atemporalidade. Há outra nuance técnica que destrói o mito das estruturas temporárias. Esta é a infraestrutura de engenharia. Ferrovias foram construídas para esses palácios temporários, canais navegáveis foram escavados para barcos pesados e um sistema complexo de abastecimento de água e esgoto foi instalado. E, mais importante, eletricidade. A exposição de Chicago em 1893 consumiu 3 vezes mais eletricidade do que o restante de Chicago naquela época. De onde veio esse poder? Somos informados sobre Westinghouse e Tesla, mas nem mesmo o gênio deles explica como uma infraestrutura assim poderia ser criada do zero em alguns anos em um campo claro. Milhões de lâmpadas, fontes elétricas, calçadas móveis. No século XIX, quando as vilas ainda usavam farpas para iluminar, é mais lógico supor algo completamente diferente. Essas cidades de exposições não foram construídas. Eles foram restaurados.
Esses eram os distritos sobreviventes daquelas metrópoles muito antigas que discutimos antes após a catástrofe. Eram cidades proibidas, vestígios da antiga glória da Grande Tartária, ou seja lá como aquela civilização fosse chamada. As novas autoridades, os invasores, simplesmente os limpavam, faziam reparos cosméticos, os conectavam a geradores de energia gratuita milagrosamente preservados, que eles apresentavam como máquinas a vapor, e faziam um grande espetáculo. Eles convidaram multidões de colonos para mostrar a eles: olhem para o poder da sua nova autoridade. Foi uma demonstração de força. E então, quando o programa acabou, essas cidades foram condenadas. Eles não podiam ficar de pé. Eles eram prova óbvia demais de que somos descendentes degradados de deuses. Sua arquitetura, suas proporções, suas tecnologias ocultavam que a história oficial é uma mentira. Portanto, eles foram destruídos. Não desmontados cuidadosamente para reutilizar materiais, o que seria lógico para capitalistas econômicos, mas explicitamente destruídos. Explodido com dinamite, queimado, esmagado com máquinas pesadas. Lembra das imagens da destruição da exposição em São Francisco? Colunas, supostamente feitas de gesso, se estilhaçam como pedra monolítica genuína ao cair. O vergalhão que se destaca nos pontos de freio para tecnologias de concreto armado, que oficialmente só estavam surgindo na época. Por que destruir uma beleza que poderia ter durado séculos? Por que transformar universidades, hospitais e museus prontos em pó? Só por um propósito: apagar a memória. Deixar uma folha limpa e construir caixas feias de vidro e concreto nela que vão desmoronar em 50 anos. E quanto aos chamados fortes estrelados? Este é mais um prego no caixão da versão oficial. Ao redor do globo, do Japão à Holanda, da Rússia à América, centenas de objetos de formas geométricas perfeitamente regulares estão espalhados. Estrelas, flocos de neve, cristais. Oficialmente, são fortificações para defesa contra canhões. Mas qualquer engenheiro militar, olhando para o plano de uma fortaleza assim, vai dizer que é uma loucura. Inúmeras zonas mortas, geometria estranha das paredes, falta de defesa lógica. No entanto, se você olhar para eles sob a perspectiva da física das ondas, tudo se encaixa. Essas não são fortalezas. São esquemas gigantescos. Esses são ressonadores. Se uma vibração ou som de certa frequência for aplicado a tal estrutura, ela começa a funcionar. Talvez fossem instalações para harmonizar o espaço, estações de transmissão de energia ou até portais. A pedra da qual são construídos é encaixada tão firmemente que uma lâmina de faca não pode ser inserida. O volume de terraplenagem durante sua construção supera todas as capacidades imagináveis de pessoas com paz. E o mais engraçado é que muitas dessas fortalezas ficam em lugares onde não há ninguém para lutar. Na remota taiga, em ilhas desertas, em desertos. Quem está aí para proteger? Contra quem defender? Historiadores ficam em silêncio ou murmuram algo vago sobre campos de treinamento. Mas vemos que esta é uma única rede planetária e muitas dessas estrelas também apresentam vestígios de terrível impacto térmico. As paredes estão derretidas, os fossos são preenchidos com o próprio vidro que transformou o tijolo. Vivemos no cemitério de uma grande civilização que, em nossa ingenuidade, consideramos primitiva. Olhamos para pirâmides e pensamos que são túmulos. Olhamos para catedrais e pensamos que elas são locais de oração. Olhamos para fortes estrelados e pensamos que são trincheiras. Olhamos para as ruínas das exposições e pensamos que são papel machê. Fomos privados não apenas do nosso passado, mas também da compreensão do propósito das coisas. Fomos transformados em crianças que encontraram o iPhone e o usam para quebrar nozes, achando que é uma pedra conveniente. Mas a tela do iPhone está quebrada e a bateria está acabando.